No ano de 1945, Berlim encontrava-se sob a ameaça iminente de um assalto do exército soviético. Em resposta a esta situação desesperadora, o marechal de campo alemão Ferdinand Schorner orquestrou estrategicamente um contra-ataque que se desenrolou a aproximadamente 150 quilômetros ao sul da cidade sitiada. Esta manobra militar viria a ser reconhecida como o último triunfo do exército alemão na frente oriental durante a Segunda Guerra Mundial. A contraofensiva, orquestrada pelo Marechal Schorner, foi uma resposta determinada à pressão implacável exercida pelas forças soviéticas em avanço. Estas unidades militares alemãs, que incluíam o 9º e o 17º Exércitos, veteranos de guerra, bem como os formidáveis 3º e 4º Exércitos Panzer, foram reagrupadas após terem sofrido pesadas perdas em combates anteriores contra os soviéticos. O cenário estava montado para um confronto decisivo ao longo dos rios Oder e Neisse, onde as forças alemãs fortificaram as suas posições em antecipação ao iminente e derradeiro assalto soviético. Com o desenrolar de abril, o destino da frente oriental estava em jogo, com o exército alemão preparado para resistir ao formidável adversário soviético. A Batalha de Bautzen desenrolou-se como um episódio crucial no contexto mais amplo da ofensiva soviética de Berlim durante a Segunda Guerra Mundial, com o avanço implacável da primeira frente ucraniana de Ivan Konev em direção a Berlim. Este significativo confronto ocorreu na cidade de Bautzen, conhecida como Budzin em polonês, e nas áreas rurais circundantes, principalmente ao longo da linha Bautzen-Niesky. Começando em 21 de abril de 1945, o intenso combate persistiu até 26 de abril, com confrontos esporádicos continuando até ao final do mês. No dia 30, o 2º Exército Polonês, liderado por Karol Świerczewski, sofreu pesadas perdas durante este conflito feroz. No entanto, reforçados por reforços oportunos das fileiras soviéticas, conseguiram impedir que as forças alemãs rompessem as suas defesas na retaguarda. O 2º Exército Polonês, sob o comando de Karol Świerczewski, sofreu pesadas perdas, mas com a ajuda de reforços soviéticos, impediu que as forças alemãs penetrassem na sua retaguarda. Segundo um historiador, a Batalha de Bautzen foi uma das batalhas mais sangrentas do exército polonês. Explorando a lacuna tática na perseção soviética e polonesa, Schorner acumulou estrategicamente forças alemãs a sul de Bautzen, preparando meticulosamente o terreno para uma contraofensiva decisiva. O objetivo principal deste plano era apanhar o flanco polonês desprevenido, interromper o ímpeto do avanço das forças soviéticas e estabelecer uma ligação crucial com as tropas alemãs em retirada da região do Oder. Capitalizando o elemento surpresa, Schorner pretendia superar as forças adversárias, injetando uma imprevisibilidade estratégica no campo de batalha. Ao concentrar as forças alemãs a sul de Bautzen, a intenção não era apenas confundir as expectativas do inimigo, mas também criar uma frente formidável capaz de infligir um revés significativo às unidades soviéticas e polonesas em avanço. O sucesso desta contraofensiva dependia do elemento surpresa e da capacidade de coordenar rapidamente com as forças alemãs em retirada, consolidando assim uma frente unificada contra o adversário comum. Em essência, a manobra estratégica de Schorner procurava explorar uma falha momentânea na vigilância das forças adversárias, com o objetivo final de remodelar a dinâmica do conflito a favor das tropas alemãs em retirada e desorganizar o avanço coordenado dos flancos soviético e polonês. Em 21 de abril, Schorner orquestrou uma contraofensiva que contou com o envio de 3 divisões Panzer, entre elas as divisões Hermann Göring, a 20ª e a 21ª, complementadas por divisões de infantaria. Enfrentando esta formidável força alemã estavam as unidades combinadas do 2º Exército Polonês e das forças soviéticas. Apesar de estarem em menor número, as forças alemãs conseguiram avanços territoriais notáveis, penetrando aproximadamente 20 quilômetros na frente central e alcançando eficazmente os arredores de Bautzen no flanco esquerdo. Diante das probabilidades numéricas,
A destreza estratégica dos militares alemães permitiu-lhes obter ganhos substanciais no campo de batalha. Os esforços coordenados das divisões Panzer, apoiadas por unidades de infantaria, não só desafiaram as probabilidades, mas também demonstraram a sua eficácia na garantia de expansões territoriais significativas. A manobra estratégica empreendida pelas forças de Schörner revelou-se bem-sucedida, pois não só mantiveram as suas posições, como conseguiram avançar profundamente na frente central, chegando finalmente às portas de Bautzen pelo flanco esquerdo. Inicialmente, minimizando a magnitude da ameaça alemã, o general Karol Zwierczewski, das forças polonesas, ordenou a continuação do avanço em direção a Dresden. No entanto, a partir de 23 de abril, reconhecendo o risco iminente de isolamento, mudou de estratégia para contra-atacar a ofensiva alemã em curso. Em resposta à evolução da situação, Zwierczewski reconheceu a necessidade de redirecionar os esforços e repelir as forças alemãs que avançavam. Ao perceber a gravidade da situação, a decisão do general Zwierczewski de alterar o curso da ação resultou de uma profunda compreensão dos imperativos estratégicos. Reconhecendo o perigo do isolamento, priorizou estrategicamente a defesa contra o ataque alemão. Os alemães, impulsionados pela chegada de reforços, obtiveram ganhos substanciais ao capturar Bautzen e várias pequenas cidades, estabelecendo assim uma nova linha da frente a norte de Bautzen. À medida que a dinâmica do conflito se desenrolava, as forças alemãs, fortalecidas por tropas adicionais, alcançaram uma vantagem tática significativa. A captura de locais estratégicos, incluindo Bautzen, desempenhou um papel fundamental na remodelação das linhas da frente, com os alemães a consolidar a sua posição a norte da cidade. Esta alteração na disposição geográfica marcou uma fase crítica no conflito em curso, preparando o terreno para novas manobras estratégicas e intensificando os desafios enfrentados pelas forças polonesas. Durante esta fase, a divisão Brandenburg cercou a 294ª Divisão de Fuzileiros Soviética em Weissenberg, resultando numa destruição significativa desta divisão durante a sua tentativa de rompimento em 24 de abril. Simultaneamente, a 20ª Divisão Panzer, situada em Bautzen, estabeleceu contato com as unidades cercadas vindas do sul. Sem demora, Bronikovski emitiu ordens para um assalto imediato a Bautzen. Colaborando com as forças encurraladas, ele conseguiu romper as defesas da cidade. Apesar de um contra-ataque polonês apressadamente organizado se ter revelado mal-sucedido, Bautzen foi oficialmente recapturada após vários dias de intensos combates casa a casa. Alguns soldados relatam combates muito ferozes contra soldados poloneses e soviéticos. Nos dias seguintes, quaisquer bolsas de resistência remanescentes na cidade foram eliminadas. Para além de Bautzen, o avanço alemão encontrou obstáculos, pois as suas tropas enfrentavam uma diminuição dos abastecimentos de combustível. As coisas não seriam tão fáceis para os alemães. Até 25 de abril, as forças polonesas tinham fortificado eficazmente a sua defesa ao longo da linha estratégica que abrangia Königswarta, a norte de Bautzen, o rio Spree e Heidienger. Neste dia significativo, Hitler transmitiu os seus parabéns a Schörner, saudando a situação como uma vitória. Em resposta aos desenvolvimentos em curso, foram enviadas ordens às 7ª e 10ª Divisões de Infantaria polonesas, instruindo-as a avançar em direção a Heidienger. O progresso destas divisões foi deliberado, com a 10ª Divisão de Infantaria a avançar com sucesso para além de Spreewitz para norte, enquanto a 7ª Divisão de Infantaria avançava firmemente em colaboração com unidades soviéticas no seu flanco direito. As forças polonesas também asseguraram o controle de uma estrada crucial que levava a Klix. Este avanço estratégico marcou uma conquista notável para as unidades polonesas na manutenção da sua postura defensiva e na obtenção do controle sobre posições territoriais-chave. Gostaríamos de dedicar um minuto para agradecer ao patrocinador do vídeo de hoje, a Private Internet Access VPN. Assim como a encriptação foi crucial no campo de batalha,
Hoje enfrentamos um tipo diferente de batalha e é aí que entra a Private Internet Access. A PIA é o seu escudo virtual, protegendo as suas comunicações digitais de olhares curiosos, tal como a encriptação protegia as mensagens em tempo de guerra. Mas o que é uma VPN? Uma VPN, ou rede privada virtual, é uma tecnologia que cria uma conexão segura e encriptada através da internet. Permite que os utilizadores acedam à internet como se estivessem ligados a uma rede privada, mascarando o seu endereço IP e aumentando a privacidade e a segurança ao encriptar os dados transmitidos pela rede. Com mais de 30 milhões de downloads, a Private Internet Access é o fornecedor de VPN mais transparente do mundo. Eles nunca gravam ou armazenam dados dos utilizadores. E a sua política de não registro foi comprovada várias vezes em tribunal e por uma auditoria de terceiros da Deloitte. A Private Internet Access está disponível para todas as plataformas: Windows, macOS, Android, Linux, iOS e mais. A melhor parte é que pode usar uma subscrição da PIA para proteger um número ilimitado de dispositivos simultaneamente. Mas isso não é tudo. A Private Internet Access vem com inúmeros benefícios de entretenimento, com feedback esmagadoramente positivo no Trustpilot. A inscrição na Private Internet Access é isenta de riscos. Existe uma garantia de reembolso de 30 dias e o suporte ao cliente está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esta VPN funciona perfeitamente com todos os principais serviços de streaming, permitindo-lhe aceder a mais conteúdo do que nunca, em qualquer lugar do mundo. Além disso, é uma das poucas VPNs que suporta totalmente a partilha de ficheiros P2P. Pode transmitir filmes com bloqueio regional usando esta VPN, como Apocalipse, World War II na Netflix. E por último, usando o nosso link abaixo, poupa 83% na Private Internet Access. Isolada na vanguarda da abandonada ofensiva polonesa em direção a Dresden, a 9ª Divisão enfrentou a assustadora realidade de estar sozinha após a diretiva de retirada em 26 de abril. Na sua tentativa de se retirar rapidamente e juntar-se às forças principais, a divisão encontrou um obstáculo formidável ao ser interceptada pelas forças alemãs em avanço, o que resultou em perdas devastadoras. A ausência de medidas de segurança adequadas, juntamente com a suposição equivocada de que a rota de retirada era segura, agravou ainda mais os desafios enfrentados pela divisão sitiada. Para complicar a situação, os alemães obtiveram ordens polonesas contendo informações detalhadas sobre o plano e as rotas de retirada. A falta de coordenação eficaz entre as unidades exacerbou a situação terrível. Particularmente comovente foi a situação do 26º Regimento de Infantaria da 9ª Divisão, que sofreu baixas severas que chegaram a 75% enquanto navegava pelo terreno traiçoeiro conhecido ominosamente como o Vale da Morte, em torno de Pönitz, Königswarta e Crostwitz. Numa reviravolta trágica dos acontecimentos, um comboio do Hospital Militar Polonês da mesma divisão foi vítima de uma emboscada alemã perto de Orca, resultando na execução da maioria do pessoal e dos feridos, totalizando aproximadamente 300 baixas. Milagrosamente, o único sobrevivente desta emboscada hedionda foi o capelão da divisão, Jan Rizepka. Agravando as perdas, o comandante da divisão, Coronel Alexander Waskiewicz, foi capturado pelo inimigo. Consequentemente, a 9ª Divisão, tendo sofrido reveses tão profundos, deixou de funcionar como uma força eficaz. O pessoal restante foi amalgamado na 19ª Divisão de Fuzileiros da Guarda Soviética. Este episódio trágico não só destacou o severo tributo sobre a 9ª Divisão, mas também sublinhou os desafios e infortúnios que se abateram sobre as forças polonesas durante esta fase crítica do conflito. Após o confronto, tanto os soviéticos em conflito como os alemães reivindicaram a sua vitória, mas as perspectivas contemporâneas sobre o vencedor permanecem inconclusivas. O fim da guerra e o impacto insignificante da batalha na Batalha de Berlim levaram a historiografia alemã a acentuar as suas dimensões táticas.
Notavelmente, a operação alemã conseguiu a recaptura bem-sucedida de Bautzen e seus arredores, um território firmemente mantido até ao final da guerra. Assim, esta ficou conhecida como a última operação blindada bem-sucedida da Alemanha. Relatos divergentes sobre a conclusão da batalha contribuem para a ambiguidade do seu resultado. Algumas fontes designam 26 de abril como o ponto final definitivo, apesar de confrontos residuais menos intensos terem persistido na região até 30 de abril. Por outro lado, narrativas alternativas destacam combates substanciais em 27 de abril, com a cessação completa do avanço alemão ocorrendo apenas em 28 de abril. À medida que o mês chegava ao fim, o segundo exército polonês e as forças soviéticas frustraram eficazmente o assalto alemão, estabelecendo uma linha defensiva que se estendia em direção a Königswarta, Dürbach e Doberschütz. Simultaneamente, preparativos estavam em andamento para uma manobra ofensiva direcionada à Praga. Ambos os lados no conflito sofreram baixas substanciais, com as forças polonesas a arcar com um fardo particularmente pesado. Num período relativamente curto, o segundo exército polonês sofreu perdas que totalizaram mais de 22% do seu pessoal e impressionantes 57% dos seus tanques e veículos blindados, totalizando cerca de 200. As estimativas oficiais reportaram aproximadamente 18.000 baixas, incluindo quase 5.000 mortos, embora algumas avaliações alternativas sugiram que as perdas polonesas poderiam chegar a 25.000. Segundo historiadores poloneses como Wauer, esta batalha foi classificada como o confronto mais sangrento para o exército polonês desde a Batalha de Besura em 1939. Embora as baixas alemãs tenham sido notáveis, revelaram-se menos extensas do que as sofridas pelos poloneses e soviéticos. Fontes polonesas contemporâneas estimaram as perdas alemãs em 6.500 soldados, embora este número seja agora considerado potencialmente inflacionado. Apesar de não terem alcançado seu objetivo principal de romper a primeira frente ucraniana e chegar em auxílio de Berlim, as forças alemãs infligiram pesadas baixas às unidades polonesas e soviéticas locais, conseguindo deter o avanço polonês sobre Dresden, que permaneceu sob controle alemão até a capitulação do país em 8 de maio. A reconquista de Bautzen, Weissenberg e das áreas circundantes é reconhecida como um dos últimos contra-ataques blindados alemães triunfantes da guerra. Bautzen e as suas imediações permaneceram sob controle alemão até a rendição da Alemanha. Embora a batalha não tenha tido influência estratégica no conflito em curso em Berlim, facilitou a fuga de muitas unidades alemãs participantes e de numerosos refugiados do leste para o oeste, onde acabaram por se render aos aliados ocidentais. Apesar das perdas significativas sofridas pelas forças polonesas, ou talvez por causa delas, a Batalha de Bautzen foi um tanto negligenciada na historiografia polonesa durante a era da República Popular da Polônia. Foi apresentada como um confronto difícil, mas em última análise, vitorioso. No entanto, desde a queda do comunismo, os historiadores poloneses contemporâneos adotaram uma postura mais crítica em relação ao comando de Swartszewski, atribuindo a quase destruição da força polonesa à sua insistência em avançar para Dresden. Algumas fontes chegam a alegar que Swartszewski, o oficial comandante, liderou a batalha sob a influência de álcool. Embora brevemente afastado do comando pelo Marechal Konev, Swartszewski manteve a sua posição devido ao apoio do alto comando soviético, provavelmente o NKVD. Consequentemente, todas as controvérsias foram suprimidas e ele foi aclamado como um herói após a guerra. As decisões de outros oficiais poloneses, como o comandante da 9ª Divisão de Infantaria, que avançou sem reconhecimento e escolta adequados, também foram alvo de escrutínio. Na Polônia atual, o resultado da batalha é geralmente visto como uma vitória, embora extremamente custosa para as tropas polonesas e soviéticas, como destacado por historiadores como Wauer e Korkowski. Apesar das pesadas baixas, a linha da frente polaco-soviética permaneceu intacta, tornando a ofensiva alemã um fracasso.
Ao concluirmos, gostaríamos de ouvir as vossas opiniões sobre esta batalha histórica. Foi verdadeiramente uma vitória alemã? Infelizmente, os poloneses que lutaram ao lado dos soviéticos enfrentaram uma traição brutal e, no pós-guerra, suportaram severas dificuldades sob um regime comunista brutal. Esperamos que este vídeo tenha lançado luz sobre o último triunfo da Alemanha no leste e vos tenha fornecido informações valiosas. Se gostaram deste conteúdo, considerem subscrever o canal. Isso ajuda muito a apoiar o nosso trabalho. O vosso apoio significa o mundo para nós. Obrigado por assistirem e, como sempre, esperamos ver-vos no próximo vídeo. Adeus por agora.